Bom dia. Eu sou o Rafael do canal Bira Monteiro com a pauta que deve ser destaque no dia de hoje. Os protestos na Colômbia contra o governo de Ivan Duque deixaram 3 pessoas mortas na quinta-feira 21, anunciou o ministro da Defesa do país, Carlos Gomes Trujillo. Nas últimas horas, as autoridades confirmaram a morte de 2 pessoas em Buenaventura, em meio aos distúrbios, e uma outra em Candelaria, departamento Vale del Cauca, no oeste do país, declarou Trujillo em coletiva de imprensa. O ministro disse que os mortos em Buenaventura, o principal porto da Colômbia no Pacífico, morreram em meio a tentativas de saques em um centro comercial que a polícia tentou combater, informou a France Presse. Como resultado do confronto entre os vândalos e a força pública, e em fatos que são investigados, houve a morte de 2 pessoas, e foram feridos um intendente da polícia e um infante da marinha, acrescentou Trujillo. O ministro disse que uma comissão da força pública foi transferida para a área para analisar em primeira mão os procedimentos executados pelos policiais nos combates. Trujillo não deu detalhes sobre o falecido em Candelaria, a cerca de 93 quilômetros de Buenaventura, embora uma fonte do ministério tenha dito à AFP que a morte também ocorreu em meio a tumultos. Ele afirmou que as autoridades abriram 11 investigações preliminares sobre possíveis ações irregulares de policiais contra manifestantes em Bogotá, Cali, Manizales e Cartagena. A Colômbia tem protestos em várias cidades há dias. As manifestações, que já duram dias, causaram problemas no transporte público em várias cidades também nesta sexta. Ex-candidato à presidência pela esquerda, Gustavo Petro pediu um novo protesto na tarde desta sexta, chamando as pessoas a bater panelas e frigideiras na Praça Central de Bogotá, em uma expressão tradicional de protesto conhecida como cacerolazo em espanhol, ou panelaço em português. O pedido de Petro não é apoiado pelos sindicatos que organizaram a marcha de quinta 21, quando mais de 250 mil pessoas foram às ruas, segundo a agência de notícias Reuters. Os manifestantes foram motivados pela expectativa de que o governo altere algumas regras econômicas, aumente a idade mínima de aposentadoria, permita que se contrate jovens abaixo do salário mínimo e elimine um fundo de pensão estatal. Embora as autoridades tenham reiterado a natureza quase pacífica das mobilizações, no final do dia houve confrontos entre a força pública e os manifestantes, que deixaram 122 civis, com ferimentos leves e 151 membros da força pública feridos, segundo o balanço oficial. Também houve 98 capturados. A cidade de Cali foi o principal foco de violência, com saques que levaram o prefeito a decretar um toque de recolher até às 6h desta sexta 22, embora as autoridades tenham garantido que já retomaram o controle da cidade, de acordo com a agência France Presse. O protesto vem em meio a manifestações em outros países da América Latina, incluindo marchas anti-austeridade no Chile, protestos na Bolívia que levaram o presidente Evo Morales a renunciar e tensões inflamadas na Nicarágua, atingida pela crise. Nós do canal Bira Monteiro continuaremos ao longo do dia a buscar informações que demonstrem que essa não é uma ação isolada e tem como objetivo travar os avanços sociais e a liberdade de expressão e opinião dos conservadores que acordaram para uma possível instauração de uma ditadura supranacional e que hoje tem sua orquestração realizada pelo Foro de São Paulo. Uma mostra da existência dessa maligna organização é a nota de repúdio contra o governo de Nicolás Maduro, na Venezuela, foi aprovada pela direção do PSB nesta sexta-feira 30, ao deixar o Foro de São Paulo. Em torno de 85% dos membros aprovaram a ação. O partido aponta graves violações aos direitos humanos, civis, políticos e econômicos para justificar o ato. Segundo o PSB, apesar de não ser ativo no Foro de São Paulo, vai deixar oficialmente a lista de partidos que apoiam o grupo. Ainda de acordo com o painel, o partido repudia, na nota, a intervenção internacional na Venezuela e deseja que a mediadora da crise seja a Noruega. O Foro de São Paulo reúne integrantes da esquerda de organizações e partidos políticos da América Latina. Todas as situações de países da América Latina têm suas características próprias, mas na sua maioria, existe um enlace visível com o Foro de São Paulo. No Brasil,
O presidiário solto é um dos incitadores à violência e a inércia das autoridades podem causar conflitos sociais e ou desobediência civil, levando o país a uma situação de conflito interno. Aguardemos que, diante de tantos fatos regionais, o Brasil não demore a tomar providências, evitando efeitos colaterais que podem ser desde a ordem até consequências financeiras do mercado. Continuamos acompanhando e podemos voltar a qualquer momento. Fiquem agora com imagens das manifestações na Colômbia. Tenham um bom sábado. Estamos cansados de ser marginizados, desaparecidos. Estamos cansados, entiéndalo. Es hora del cambio. ¡Cambio! Cuando yo era joven, a mí me decían, hay que atacar el comunismo porque el comunismo es dueño de su casa, le dice que debe comer, todo lo que trabaja es para el Estado. Y hoy trabajo y no tengo nada. Entonces mi pregunta es, ¿hacia dónde apuntamos?